Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é contratação de perito hacker, né, ou investigador hacker, para contratação de pessoas em empresas. Por que isso? Muitas empresas sofrem muito com pessoas fora do perfil da empresa, né? Ou fora do perfil esperado por aquela vaga. Muitas pessoas constroem um currículo específico para aquela vaga, né? A pessoa, na ânsia de querer trabalhar, ela inventa, ela cria, ela falsifica o currículo para poder conseguir a vaga. E estando lá dentro da empresa, ela começa a aflorar, a mostrar o seu perfil e demonstrando que não era aquilo que ela propôs, ok? E isso custa muito caro para a empresa, porque a empresa depois terá muita dificuldade de demitir ou manejar essa pessoa para outro local. Então, nada mais justo do que você fazer uma pré-análise, né, uma análise de perfil antes da contratação dessa pessoa. Mas eu gostaria de solicitar aqui, antes de tudo, antes de você continuar assistindo o vídeo, que deixe seu like, dá aquela paradinha, dá o like, se inscreve no canal, deixe um comentário, nem que seja a cidade que você esteja falando ou assistindo, e divulgue nas redes sociais, ok? Bom, continuando, por que contratar um hacker para isso? Bom, o hacker é aquele profissional especializado em informática e ele sabe levantar os perfis do usuário. Às vezes um usuário, do usuário. Às vezes o empregado ou aquele usuário, ele cria um perfil só para se encaixar no perfil da empresa, né? É fácil, você vai lá e contrata contrata não, mas se inscreve num Facebook da vida e começa a postar coisas lá para falsificar o perfil da pessoa para que aquela empresa tenha interesse nele, né? Então, isso é muito fácil. E o que acontece? Empresas possuem profissionais capacitados em análise de perfil, mas não possuem profissionais capacitados, muitas vezes, a identificar se aquele perfil é ou não daquele usuário, ou se aquele perfil foi ou não criado para aquela situação. Já o investigador hacker, ele consegue buscar com ferramentas de busca de usuários em outras redes, né, perfis que sejam daquele funcionário, daquele candidato a funcionário. Para quê? Para que ele faça cruzamento de informações e veja se aquele perfil realmente é da vida pessoal daquele candidato ou não, né? Porque, como eu falei no início, é possível fraudar um perfil, né? Construir um perfil, popularizar um perfil, né? Divulgar informações para dar de entender que aquele candidato tem aquele perfil, quando na verdade é outro, né? Então ele vai lá e cria o usuário e começa a postar coisas que sejam de interesse da empresa. Aí você contrata ele porque você analisou o perfil, é o perfeito conforme inscrito na vaga, né? E aí quando ele está lá dentro, ele já começa a ter seus problemas, começa a demonstrar outro perfil. E para mandar embora é complicado, você sabe, tem todo... Existe um medo da pessoa que é mandada embora processar a empresa e a empresa ter que indenizar problemas trabalhistas. Isso tem muito ainda existe muito, apesar de que a reforma trabalhista melhorou muito nesse quesito, tá? Mas ainda existe
esse tipo de medo. Então, a contratação de um perito hacker, né, ou de um hacker investigador, é muito bem-vinda nessa hora, para contratação e para análise de perfis. Então, o perito ele vai fazer a consulta da vida e o cruzamento de dados daquele candidato, vai gerar um relatório ou um laudo, depende do que você contratar do profissional, e vai entregar para o profissional da empresa, né? O psicólogo lá da empresa que vai analisar aquele perfil, né? Então, aí você tem a certeza de que aquele perfil, de que aquele cruzamento de perfis é daquele candidato, né? E melhor, não tem como aquele candidato te enganar, porque o hacker vai saber. O hacker ele não vai procurar, ele não vai fazer somente cruzamento de perfis. Ele vai também encontrar postagens em outras redes, fóruns, e ele vai cruzar outras informações daquele usuário. Inclusive, por exemplo, Duolingo, onde que, se ele tem cadastro no Duolingo, qual língua que ele vem fazendo o curso, quais línguas ele fez, quais passagens ele comprou, ou quais passagens ele pesquisou, né? Então ele vai conseguir trazer mais informações do que a gente, um profissional que não é gabaritado na informática, conseguiria consultar. Não é apenas consultando o Google, tá? Apesar que o Google é uma grande ferramenta, ajuda bastante, mas não é apenas o Google, tá? Você tem outras ferramentas, inclusive ferramentas forenses, para analisar perfis, tá? Então você vai analisar perfis de compra de passagem, perfil de locais visitados, né? Então se uma empresa, por exemplo, digamos que uma empresa tem um perfil progressista. E aí essa pessoa ela tende a ter ideologias de direita. Não dá certo uma empresa com perfil progressista contratar pessoas com perfil de direita, né? Ou uma empresa com perfil de direita contratar pessoas progressistas. Vai dar conflito, vai dar problema, isso pode custar caro. Então compensa contratar um hacker investigador para levantar todas essas informações, cruzar todos esses dados e trazer um relatório muito bem pautado para uma empresa, para a psicóloga daquela empresa poder fazer a análise dela. O perito hacker, avaliador, investigador, ele faz o papel dele de trazer todas as informações que ele encontrou. E ele é perito nisso. Ele vai trazer todas as informações que ele encontrar, vai cruzar dados e apresentar para o psicólogo. Já o psicólogo vai fazer o trabalho dele, que é analisar o verdadeiro perfil através daquele relatório. E aí contrata ou não aquele funcionário, aquele candidato, conforme o verdadeiro perfil e evita problemas trabalhísticos, né? Trabalhistas, né? E não só problemas trabalhistas, né? Por exemplo, para ser mandado embora, às vezes ele vai dar um trabalhinho ali, sei lá, cobrar 50 mil de indenização, mas ele pode trazer problemas. Às vezes ele se candidatou àquela vaga para trazer problema para a empresa, porque às vezes a empresa é de uma ideologia diferente da dele, e ele simplesmente quer trazer problemas para aquela empresa, né? Ou ele entrou para pedir para conseguir um seguro-desemprego, aí ele vai usar todo o treinamento, ele vai passar por todo um treinamento, com os custos da empresa para treinar alguém que está começando é altíssimo, e depois ele vai querer sair para ganhar o seguro-desemprego, ou senão ele entra só para pegar como é que chama? O convênio, e aí ele começa a trabalhar, né, só para se manter, só para manter a empresa, mas ele tem um convênio ali, ele estava doente, a gente não sabia e tal. Ou ele quer entrar para, por exemplo, incentivar as outras pessoas a fazer greve, né? Ou
tentar induzir as pessoas a seguirem outro caminho de raciocínio, pode dar problema demais um candidato mal analisado, tá? Então, assim, sugestão, contrate um hacker investigador que vai levantar todos esses dados para você, que vai cruzar informações de todos os perfis de redes sociais, de softwares de mensagem, de sites onde ele visitou, check-ins que ele fez, um monte de coisa, e vai entregar para o psicólogo analisar. Aí sim um psicólogo aceita ou não a contratação. Ok? Bom, pessoal, o que vocês acharam dessa ideia da contratação de um investigador hacker para analisar perfis de pessoas, de candidatos para contratação em empresas, né? Em vez de você encarar um processo judicial aí que pode findar num valor de 100 mil reais, paga um investigador e faça uma análise perfeita do currículo do candidato e fica livre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente responde. Se inscreve no canal que ajuda bastante a gente e compartilha nas redes sociais dos seus colegas, ok? Grande abraço!